Minha saudação a você que acompanha meus endereços telemáticos. O principal é Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Tem o Instagram também, Paulo Roberto Maciel 6 barra. Vamos às notícias no Web Jornal do Paulo Maciel. Você que acompanha, um grande abraço, hein? Olha, estamos no dia 29 de setembro de 2023, penúltimo dia do mês de setembro, hein? É um mês de 30 dias. Sexta-feira, hein? Sextou, para quem gosta da gandaia, do happy hour. Fase da lua modifica hoje, hein? Dia 29 às 6h57 começa a fase da lua cheia. Estão se passando 272 dias do ano, faltam 93 dias para terminar 2023. Na Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana, vivencia-se a 25ª semana do tempo comum. E os santos de devoção principais são estes: os arcanjos São Miguel, São Gabriel e São Rafael. É dia de penitência para os católicos. Então, você que é católico, procure saber com o seu padre mais próximo, né? Tem gente que tem o padre de maior confiança, qual o procedimento a fazer. Tem alguns que não comem carne, tem outros católicos que cortam algumas alimentações. E você pode fazer outro tipo de penitência, como leituras, né? Aí vai depender da orientação do sacerdote. É Dia Internacional de Conscientização sobre Perda e Desperdício de Alimento. É Dia Mundial do Coração, Dia Mundial do Petróleo, Dia do Paraquedista. Tem mais ainda, Dia do Anunciante. Então, temos estas comemorações aqui. Vamos agora aos indicadores da economia. Na quarta-feira, 27 de setembro de 2023, no Centro de Comércio de Café de Vitória, na capital do Espírito Santo, Vitória, o café arábica bebida dura fechou valendo R$ 758 a saca de 60 quilos. O preço no atacado é o produto em grão. E também temos o arábica bebida Rio 705. Conilon bica corrida tipo 78 615. Então, bebida dura arábica 758, bebida Rio 705 e o Conilon 615. No mercado financeiro em São Paulo, o mercado em alvoroço. O dólar passou de R$ 5. No dia 27 de setembro, fechou em alta de 1,22%, o dólar norte-americano, cotado a R$ 5,04. A Bolsa de Valores, o índice Ibovespa, teve alta de 0,1% a 114.327 pontos. Agora vamos falar das missas. Atenção, porque sexta-feira tem missa ao meio-dia em Colatina, hein? 29 de setembro de 2023, sexta-feira, ao meio-dia, celebração eucarística, presidida pelo padre David José Langa Lopes, na Catedral Sagrado Coração de Jesus, no centro de Colatina, em frente à Praça Frei José, praça que passa por reformas. Às 19 horas, uma nova missa será oficiada na Catedral, presidida pelo pároco e cura da Catedral, padre José Valdeci Romão. Também, no mesmo horário, haverá missa com o padre Hernandes Samuel Fantin na Comunidade Católica Sagrada Família, que corresponde ao bairro Maria Ismênia. Às 19h30, tem missa também no bairro Residencial Nobre, a Comunidade Católica São Bento. Essa celebração eucarística será presidida pelo padre David José Langa Lopes. Participe! Minha saudação a você que acessa meus endereços telemáticos. O principal é @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919.
Vamos passar o horário de funcionamento da Secretaria Paroquial do Centro de Colatina, Secretaria do Sagrado Coração de Jesus. Funciona na segunda-feira das 13 às 18 horas. De terça a sexta-feira das 8 às 11, das 13 às 18. No sábado das 8 às 12 horas. Telefones 0 operadora 27 2102 5010 e 2102 5006. Você pode ir também ao edifício São João Paulo II, em frente à Catedral. Endereço eletrônico da paróquia Santa Clara, bairro São Vicente, facebook.com/Paraclara. Telefones dessa paróquia dos franciscanos, 0 operadora 27 99934 5155 e 3722 6249. Fica na rua Ferdinando Xisté, bairro São Vicente, em Colatina. Temos as informações do Mosteiro das Irmãs Clarissas, que pertence à paróquia Santa Clara. Tem missa de segunda a sábado às 7 horas no mosteiro. E no domingo às 8 horas. O telefone para falar com as irmãs, 3721 0864. Agora a paróquia Imaculado Coração de Maria, bairro São Silvano, na zona norte de Colatina, o bairro principal do município. Endereço físico: Paróquia Imaculado Coração de Maria, Rua Orestes Bom Giovanni, número 10, bairro São Silvano, Colatina, Espírito Santo. facebook.com/picmaria.com.br. O telefone 99507 2251. Quero passar também informações do Santuário Divino Espírito Santo, na região central de Vila Velha, minha segunda cidade na Grande Vitória. O WhatsApp 0 operadora 27 99985 3558. Telefone fixo 3329 1266. Olha, chances para trabalhar em Colatina, você deve procurar o Cine, hein? A Agência do Sistema Nacional de Emprego, que funciona na Avenida Getúlio Vargas, número 98, no centro. O telefone é 0 operadora 27 3721 7102. Olha, é importante você procurar, porque pode haver uma oportunidade de trabalho disponível nas empresas da região. São vagas para atividades variadas. O Cine é uma repartição pública que intermedia a contratação dos desocupados. Minha saudação a você que acompanha meus endereços telemáticos. Temos o endereço principal, Paulo Roberto Maciel 7919, e o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. Ainda estamos no mês de setembro, né? É o mês que tem 30 dias, termina neste sábado. É o mês da Bíblia. Principais comemorações: Independência do Brasil, mês da pátria, né? Foi no dia 7. É o mês do veterinário e do administrador de empresas, foi no dia 9. Do músico-terapeuta e da musicoterapia, no dia 15. Do transportador rodoviário de cargas, 17. Dos símbolos nacionais e da TV brasileira, dia 18. Setembro é o mês do ortopedista, foi dia 19, do engenheiro químico, dia 20, da árvore, do fazendeiro e do mal de Alzheimer, dia 21, do técnico agropecuário, do contador e mundial sem carro, dia 22, do soldador e da Bíblia, dia 24, mês do rádio e da radiodifusão, mês do trânsito, do farmacêutico, dia 25, da música popular brasileira, dia 27, do anunciante, do paraquedista
e do coração, dia 29, e mês da secretária, dia 30. Está vigendo a estação do ano da primavera brasileira, que começou às 3 horas e 50 minutos do dia 23 de setembro de 2023. Alguns indicadores da economia: o salário mínimo nacional vale R$ 1.320, taxa Selic 12,75% ao ano, divulgada pelo Copom do Banco Central em 20 de setembro. Inflação dos últimos 12 meses, medida pelo IPCA do IBGE, 4,61%, divulgado pelo Banco Central em setembro de 2023. Minha saudação especial a você, meu irmão, minha irmã, que me acompanha no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, no facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel Maciel, endereço geral @Paulo Roberto Maciel 7919. Espírito Santo tem 1 milhão de endividados. Você sabia? 1 milhão de endividados? E tem gente devendo na praça, não tá fácil, hein? O estado do Espírito Santo conta com mais de 1 milhão de pessoas endividadas, segundo aponta um levantamento atual. O valor total do débito é de 6 bilhões. 6 bi. Mesmo com a inadimplência dos clientes, um detalhe: os cobradores não podem expô-los publicamente, segundo normas vigentes no Brasil. Todo processo para receber os pagamentos atrasados deve ser feito conforme a legislação do setor no nosso país. Roubo em Boa Esperança. Olha, um roubo chamou a atenção no município de Boa Esperança, uma pequena cidade, pequeno município no norte capixaba. Um assaltante entrou num imóvel do município de Boa Esperança, da região norte do estado do Espírito Santo, roubando 17 mil reais dos cofres e joias avaliadas em 60 mil reais. Então, total aí, olha, já dá 77 mil reais. O caso é investigado pela polícia local. Senado reage ao STF e aprova marco temporal. Será que os senadores vão reagir mesmo em todas as medidas que estão sendo tomadas pelo Supremo e que são da alçada do Legislativo, segundo o entendimento de analistas? Vamos esperar, né? Não custa nada. O Senado aprovou o projeto do marco temporal para terras indígenas, o PL 2903/2023. Os senadores aprovaram por 43 votos a 21 o PL que estabelece um marco temporal de referência para a demarcação das terras indígenas. Em seguida, os senadores votaram trechos que foram destacados. O documento foi discutido e aprovado inicialmente na Comissão de Constituição e Justiça da Casa. A mensagem estipula a data de promulgação da Constituição como marco temporal para a demarcação de terras indígenas. O projeto de lei foi ao plenário em regime de urgência. Olha, a votação ela foi contrária ao Supremo Tribunal Federal, o STF, que dias atrás havia derrubado o marco temporal, gerando críticas da bancada da agricultura. Para os parlamentares do setor agrícola, essa votação foi uma vitória do Congresso sobre o chamado ativismo judicial da Suprema Corte. Notas rapidinhas para você. Calor e chuva no Espírito Santo. O calor imperou nos primeiros dias da estação da primavera brasileira em municípios do estado do Espírito Santo, com mais de 30 graus na média do dia. Se for falar da temperatura direta, supera os 40 graus. Mas é a média, né? 30 graus no início da primavera 2023. Em Cachoeiro do Itapemirim, no sul, os termômetros, no entanto, assinalaram mais de 40 graus.
no dia 27 de setembro, quarta-feira. Em 28 de setembro, a quinta-feira, houve mudança de tempo com chuvas chegando a alguns territórios municipais. E aqui eu posso destacar Rio Bananal, na região norte. Empresas de meteorologia previam ventos fortes de até 100 km em algumas regiões. Mortes no trânsito. Olha, as mortes ocorridas em acidentes no trânsito em 2023 no estado do Espírito Santo geraram um procedimento inusitado. Foram fincadas 543 cruzes pretas em 27 de setembro nas areias da praia de Camburi, em Vitória, a capital do estado do Espírito Santo. O objetivo foi lembrar e conscientizar sobre os óbitos até o mês de agosto de 2023, de janeiro a agosto. 543 óbitos. Missa para doadores de órgãos. Olha, houve missa na Grande Vitória em 27 de setembro, com ênfase no agradecimento aos doadores de órgãos para salvar vidas. Há muitos pacientes na fila de espera pelas doações. Doação de fígado, doação de coração, doação de rim. Em Colatina, uma mãe, a senhora Glorinha, que eu entrevistei, se você quiser ver o vídeo, está lá, é só colocar no YouTube Paulo Maciel e Glorinha, você vai chegar ao vídeo. Eu entrevistei a senhora Glorinha, que doou em vida um rim para o próprio filho. Ela doou em vida um dos rins para o filho, que esperou 2 anos no sistema público e não conseguiu doador. Coisa de mãe, né? Pois é. Eu conheci também uma irmã, inclusive era irmã de um amigo meu jornalista, que ela doou para ele o rim, ou ele doou para ela, agora não me lembro bem como foi. Não, acho que ela doou para ele, em vida também. Ele tinha problemas renais. Parabéns aí aos doadores, né? É uma atitude muito bonita, um ato de amor. Fluminense Internacional, você sabe como ficou? Pela Libertadores. Fluminense e Internacional empataram em 2-2 em 27 de setembro de 2023 pela semifinal da Copa Libertadores. Germancano marcou para os cariocas e Hugo Malo e Alan Patrick para os gaúchos. Foi o jogo de ida no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, a capital fluminense. A partida de volta será na quarta-feira, dia 4 de outubro de 2023, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. A mendicância é um alerta que está sendo feito em Colatina. Colatina alerta contra esmolas. Em impresso divulgado em vários pontos do município de Colatina, a Secretaria Municipal de Assistência Social e o Centro POP, o serviço especializado em abordagem social, alertam que dar esmola não garante dignidade. O informativo pede para os colatinenses conhecerem os serviços oferecidos pelo município, encaminhar e orientar as pessoas em situação de rua. A nota diz que dar esmolas prejudica o trabalho de ressocialização da pessoa em situação de vulnerabilidade e risco social, favorece a permanência de pessoas nas ruas em situação desumana e em constante risco, gera exploração contra crianças, adolescentes vulneráveis e evasão escolar. E olha mais uma coisa, estimula a prostituição e mendicância, aumentando também a violência e a sustentação de vícios. Vícios em bebida, drogas. Os telefones para vocês encaminharem pessoas em situação de rua, os telefones são estes. Atenção, 0 operadora 27 99528 8480 e 3177 72
22. Minha saudação a você que acompanha meus endereços eletrônicos. Tem o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, endereço geral Paulo Roberto Maciel Maciel. Quero falar para vocês sobre as manifestações da Igreja Católica contra a possibilidade do aborto. Padre faz pronunciamento em tom enfático contra o aborto em Colatina. Atenção! Em vista de uma ação de pequeno partido de extrema esquerda tramitando no Supremo Tribunal Federal, STF, com possibilidade de ser aprovada autorizando o aborto com até 3 meses de gravidez, o padre José Valdeci Romão fez veemente apelo contra a medida e diz que quem apoia o aborto está automaticamente excomungado da Igreja Católica. O clérigo católico de Colatina, paróquia Sagrado Coração de Jesus, pediu que os fiéis dobrem os joelhos para que o aborto não seja aprovado, sugerindo a oração do terço e outras orações, pedindo pela vida dos inocentes, pelo seu direito à vida. Enfatizou que 90% da população brasileira é contra o aborto. Ele cobrou também a aprovação no Congresso Nacional do Estatuto do Nascituro, que irá proteger a sua vida desde a concepção. Ao fim da missa das 19 horas do dia 23 de setembro, na Catedral de Colatina, o padre Valdeci mandou distribuir um informativo sobre o tema Eis os dizeres do impresso. Diga não ao aborto. O que é aborto? O aborto é a matança cruel de bebês dentro do útero. Quando a criança começa, a vida da criança começa? É uma pergunta muito frequente. Quando a vida começa? A vida começa na fecundação, conforme os cientistas que estudam o desenvolvimento humano. Então, começa na fecundação. É na fecundação que se inicia o desenvolvimento humano. Como é feito o aborto? Existem vários métodos. Alguns envenenam o bebê, outros matam-no desnutrido, vários esquartejam o bebê e, por fim, ele é retirado por um aspirador muito mais potente do que o utilizado domiciliarmente. Quais as consequências do aborto? O aborto pode levar à perfuração do útero, infecção, hemorragias, câncer de útero e câncer de mama, infertilidade, depressão, ansiedade, síndrome do pânico e várias outras doenças. ADPF 442. A ADPF 442 pede para que o STF descriminalize o aborto até os 3 meses de gravidez. Aí a igreja pede para assinar a petição contra essa ADPF 442. Na homilia, analisando a parábola de Jesus, na qual o dono da vinha paga o mesmo valor a trabalhadores chamados no início e no fim do dia, o sacerdote disse que a palavra nos convida a descobrir em Deus, cujos pensamentos estão muito acima dos nossos, um ser superior que nos suplanta em tudo. Então nós temos que reconhecer que Deus é um ser superior que nos suplanta de todas as maneiras. Na lógica humana, os que trabalharam o dia inteiro na vinha teriam o direito de receber mais. Fazendo uma analogia com o reino de Deus, o padre Valdeci explica que o cristão que se converteu agora tem o mesmo direito que o convertido anteriormente, há muito tempo. O pagão que aderiu ao projeto de Deus tem o mesmo direito que o judeu, que foi o povo escolhido anteriormente, bem lá atrás. Acrescentou que Deus nos concedeu muito mais do que precisamos ou merecemos, e por isso devemos, como diz o apóstolo São Paulo, viver à altura do Evangelho de Cristo, ou seja, praticando a caridade fraterna, fazendo o bem sem olhar a quem. E o destino final é único: sermos salvos em Cristo Jesus. Temos também uma outra reflexão. Parábola dos trabalhadores da vinha
Deus não se cansa de buscar os filhos perdidos. É uma outra reflexão via Rede Vida de televisão. Esse canal transmitiu às 7 horas de domingo, dia 24 de setembro de 2023, a Santa Missa, diretamente da Igreja Santuário do Senhor Bom Jesus de Iguape, no interior de São Paulo. 2 padres concelebraram o apoio à evangelização para transmissão televisiva é do empresário Sidney Oliveira. Quero parabenizar esse empresário porque ele ajuda a divulgar o Evangelho de Cristo Jesus. Ele é proprietário da rede de farmácias Ultra Farma. Então, quem dera se outros empresários também seguissem o exemplo. Na homilia, o padre Manocar Dós disse que a Igreja Católica comemora o Dia da Bíblia no domingo. Comemorou, né, o Dia da Bíblia no domingo, 24 de setembro, no último domingo de setembro. E recomendou aos fiéis a leitura da carta de São Paulo aos Efésios, como espiritualidade para a vida nesse mês da Bíblia. Sobre a parábola do patrão da vinha, que paga o mesmo valor aos trabalhadores chamados de madrugada ou no fim da tarde, o sacerdote disse que o Evangelho fala que todos nós somos trabalhadores nesse mundo. Ou seja, não somos donos de nada. Somos filhos e filhas de Deus nesta vinha que é o mundo. Ele não se cansa, Deus não se cansa de buscar os seus filhos, indo às ruas e praças, buscar as pessoas que estão perdidas. Ele alertou que Jesus pode entrar em nossa vida a qualquer momento e devemos estar disponíveis para acolhê-lo. Lembrou ainda dos operários chamados primeiramente, que reclamaram por receberem o mesmo que os chamados por último. Isso significa ciúme e inveja. Essa reclamação significa isso. O ciúme, a inveja, existiu no passado e existe ainda hoje nos grupos, entre as pessoas. Uns pensam que são melhores que outros, que têm mais privilégios, buscam méritos, mas todos são iguais para Deus. Na família também é assim. Os pais amam igualmente seus filhos, como Deus nos ama igualmente. É preciso não deixar o pecado do ciúme, da inveja, tomar conta da vida, pois isso acaba com a família, acaba com a comunidade. Vamos pensar nisso, hein? E a pastoral da escuta está em atividade em Colatina. Você já ouviu falar da pastoral da escuta? Você está precisando falar com alguém? Está se sentindo solitário? Desabafar? Quer rezar? E também se aconselhar? Não? Precisa de um contato com alguém? Nossa paróquia, a Paróquia Sagrado Coração de Jesus em Colatina, tem uma proposta para você. É a pastoral da escuta. Olha que serviço bonito que está sendo realizado pelos fiéis católicos em Colatina. A pastoral da escuta é um serviço voluntário. É prestado por casais da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, oferecido aos fiéis ou a todos que desejarem dela participar. Não é terapia, mas pode ser terapêutico. Dura por volta de 50 minutos, mas você pode voltar. A pastoral da escuta vai te escutar, o próprio nome diz, pastoral da escuta, e vai manter o sigilo de tudo que você falar. A pastoral da escuta vai rezar com você, mas é preciso perseverar, tá bom? Agende o seu horário na secretaria paroquial e tem o telefone 2102-5010. Os dias de atendimento são esses: segunda, terça, quarta e quinta, das 19 às 20 horas e das 20 às 21 horas. Participe, hein? É importante. Você está se sentindo solitário, você que está com ansiedade,
pastoral da escuta da Paróquia Sagrado Coração de Jesus em Colatina. A saudação a você que acompanha o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. Temos aqui essa notícia interessante sobre um passeio pelo mosteiro Zen budista no Espírito Santo. Eu vou registrar para vocês porque eu fiz esse passeio, tá? Foi na segunda-feira, dia 4 de setembro de 2023. Em viagem de Fundão a Ibiraçu, caminhando pela BR-101, eu passei pelo mosteiro Zen budista. Caminhando, hein? Fiz o trajeto a pé. O percurso realizado foi do quilômetro 229 ao quilômetro 215, ou seja, foram 14 quilômetros percorridos das 8 às 11 horas até a sede ibiraçuense. Isso foi no dia 4 de setembro. A viagem de Colatina para Vitória em ônibus da aviação Águia Branca, que eu fiz anteriormente, custou em torno de R$ 75. Gente, não tá fácil. Eu queria viagem mais barata, né? É o preço mais comum, ônibus convencional. Mas não tinha, só tinha a passagem mais cara. Eu tive que pagar a passagem mais cara, né? Mas é a vida, né? Então a viagem em ônibus de Colatina para Vitória fica em torno de R$ 75 no ônibus executivo e R$ 55 no carro convencional. Algumas vezes, gente, só há passagens nos guichês das agências com os valores maiores. A viagem em ônibus da aviação Lírio dos Vales, diariamente às 14 horas, via Santa Teresa, com 4 horas de duração, custa R$ 59. É um valor mais barato do que a do executivo da Águia Branca. Um problema sério que eu quero falar para vocês são os engarrafamentos que irritam os passageiros e são constantes na Grande Vitória. Eles fazem obras, procuram melhorar a mobilidade urbana, mas não tem jeito. Muito engarrafamento, pelo amor de Deus. Na sexta-feira, dia 1º de setembro de 2023, houve uma lentidão no trânsito rumo à Terceira Ponte no sentido Vila Velha, demorando horas entre o fim da tarde e o início da noite. No dia seguinte, no sábado, o engarrafamento foi na mesma ponte no sentido Vitória. Vila Velha, Vitória, estressando novamente as pessoas. Na manhã de domingo, dia 4 de setembro, o trânsito também parou na via principal da Praia da Costa, no sentido Casa do Governador, onde havia uma apresentação de bandas de música. Pelo amor de Deus, ninguém merece, é muito estresse, né? Engarrafamentos de trânsito, lentidão de trânsito, pelo amor de Deus, não melhoram a mobilidade urbana, mesmo com obras. Agora vamos falar do cemitério central de Vila Velha. Está passando por reformas, estão acontecendo obras de demolição e reconstrução da capela velatória do cemitério municipal de Vila Velha, na Grande Vitória, Espírito Santo, no centro da cidade. Também serão reformados os muros da necrópole. O prazo de execução dos trabalhos é de 180 dias e o valor do contrato totaliza R$ 547.088. Agora temos aqui uma homilia muito interessante. Eu fiz um resumo. Jesus alerta sobre sua segunda vinda. É o resumo da homilia da missa com o rito dominical, realizada no sábado, dia 2 de setembro, no Santuário Divino Espírito Santo, em Vila Velha. O frei que presidiu a missa disse que o profeta Jeremias, na primeira leitura, ainda viveria muito tempo, vendo seus perseguidores morrerem. Além das palavras fortes de advertência, Jeremias possuía gestos simbólicos que previam tribulação para o povo hebreu, que se agarrava na certeza de vencer a guerra da qual participava. Jeremias dizia o contrário, que eles iam perder essa guerra, e por isso foi odiado e desprezado pelos compatriotas, obtendo, no entanto, a proteção de Deus.
O texto de Jeremias é um lamento. Ele é um dos grandes profetas, ao lado de Isaías, Ezequiel, Daniel, Baruque. Já São Paulo, o apóstolo São Paulo, apóstolo dos gentios, na segunda leitura, chama a atenção para o fiel conhecer a vontade de Deus em sua vida. Deus vai nos conduzir para o não conformismo com as maldades do mundo, para distinguir o que é bom, que conduz à perfeição, ao que agrada a Ele. O presbítero garantiu que quem vive fazendo a vontade de Deus vive feliz. No Evangelho, Jesus fala de sua cruz, do sofrimento que vai enfrentar, assim como aconteceu com Jeremias, que também sofreu. Para o clérigo, a miséria que a pessoa vive pode não ser, às vezes, vinda de Deus, mas uma escolha própria, ou seja, não foi ele que a colocou na situação adversa. O religioso disse que cada um deve enfrentar a sua cruz sem reclamar, pois quanto mais se reclama da vida, ela piora ainda mais. Quando enfrentamos, conseguimos vencer com mais tranquilidade, ensinou o Frei. No trecho do Evangelho, São Pedro é repreendido por Jesus. Vai para trás, Satanás. A palavra Satanás, explicou o Frei, significa aquele que desvia, que tira do caminho. Pedro não queria que Jesus passasse pela cruz, e no entendimento do Frei, o Messias percebe que seu apóstolo estava pensando em si mesmo. Por isso Jesus chama sua atenção de forma tão dura, pois quem quiser aproveitar e desfrutar as coisas do mundo, salvar a sua vida na terra, vai perdê-la. De que adianta sermos pessoas felizes no mundo e perdermos a vida eterna? Indagou o Frei. Quanto ao juízo final, Jesus garante uma justiça distributiva, em que cada um será aquilo que é diante de Deus para a salvação ou para a vergonha, para a condenação. Bonita a reflexão do Frei. Minha saudação a você que acompanha meus endereços telemáticos, repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 /. Notícias, informações de atualidades. São notas que podem ser absorvidas a qualquer tempo. Por exemplo, esta aqui, História da Igreja, as catacumbas de mártires cristãos. Por 313 anos, a Igreja Católica sofreu perseguições na Europa, até a chegada do imperador Constantino, cuja mãe era cristã. Ele baixou um decreto concedendo a liberdade de culto também aos cristãos, que não tinham esse direito até aquele momento. Já o imperador Teodósio foi o sucessor de Constantino e era natural de Milão, declarou o cristianismo como a religião oficial do Império Romano, Teodósio. Antes desses dois governantes, foram mais de 300 anos de sangue derramado pelos mártires, ou seja, aqueles que não deixaram de professar a fé em Jesus Cristo. Em Roma, um dos destaques da cristandade são as catacumbas, os cemitérios subterrâneos, como o do Papa São Calixto. Esses cemitérios possuem 4 andares embaixo da terra, 60 metros de profundidade e 18 quilômetros de comprimento. Há, inclusive, uma capela nas catacumbas reservada ao Brasil, onde estão restos mortais de 16 papas mártires. As informações são do padre Guido Motinelli. Ele falou a um programa da Rede Século XXI, programa de televisão chamado Metanoia. Vez por outra, ele está também no programa Eclésia. Agora, outra informação importantíssima: 19 razões para invalidar o matrimônio na Igreja Católica Apostólica Romana. O Código do Direito Canônico da Igreja possui 19 razões pelas quais o Tribunal Eclesiástico pode declarar que o casamento foi falso, que não valeu. O professor e escritor Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino escreveu o livro
Quando é que a igreja declara que um casamento é nulo? Leia esse livro se você tiver interesse. O principal motivo é a falta de consentimento, ou seja, tem relação com o sim, que os noivos dizem 3 vezes quando estão se casando na igreja. Vocês querem se casar de livre e espontânea vontade? É o primeiro sim. Vocês prometem um ao outro amor e fidelidade? É o outro sim. Vocês prometem receber os filhos que Deus lhes enviar, educando-os na fé do Cristo e da igreja? Mais um sim. Até o fato de um cônjuge estéril esconder isso do outro no matrimônio pode tornar o enlace matrimonial nulo para a igreja. Agora vamos orar. A oração é sempre muito importante, principalmente num mundo tão secularizado como que estamos vivendo. Abra seu coração para Deus entrar. Oração. Meu Deus, a verdade está dentro de mim. Ela não está calada, mas falando. Vós sois a verdade. Falai, Senhor, que o vosso servo escuta. Vós sois o Deus que fala sempre, mas eu sou surdo, pois o mundo faz barulho para minha carne. E aí eu não posso vos ouvir, Senhor. Ajudai-me então a calar o ruído de palavras, de tanta coisa que ressoa dentro de mim. Senhor, falai que o vosso servo escuta. Senhor, eu sou servo. Isso significa que para escutar eu tenho que abrir o meu coração. Senhor, eu sou servo. Eu preciso ser escravo, eu preciso estar à disposição do meu Senhor e meu Deus. Mas, meu Deus, eu não me acho escravo. Eu não me ponho diante do Senhor como escravo, mas como uma pessoa ativa, melhor que as outras, olhando-as de cima para baixo, como se eu fosse alguma coisa. No entanto, eu nada sou diante de vós, Senhor. Eu sou o pó, e até menos que o pó por causa dos pecados que cometi. Eu, Senhor, fui escravo do pecado durante tanto tempo na minha vida e ainda hoje pago na própria carne o preço das loucuras do meu passado. Eu quero vos pedir, Jesus, para não ser mais escravo de um patrão cruel, de um faraó, não quero ser escravo de Satanás, quero sim ser vosso escravo, Senhor Jesus. Eu volto para a vossa casa, Senhor, como filho pródigo, que diz que volta para a casa do Pai, onde os escravos são mais bem tratados. Por isso, eu me coloco diante de vós e vos adoro, Jesus. Eu me prostro aos vossos pés, Senhor, em profunda adoração, como escravo, pois não sou nada diante de vós. Vós falais, Senhor, até mesmo quando não pronunciais palavras, um olhar, um gesto da mão. Falai, Senhor, que o vosso servo escuta. Vós quereis me falar, mas tenho dificuldades de vos ouvir, porque não quero me doar, não quero ser escravo de Deus, escravo de vós, não quero ser vosso servo, mas vosso servo eu sou. Dai-me inteligência para que conheça vossos ensinamentos. Senhor, não sou somente escravo dos pecados, eu sou tolo, de uma inteligência obtusa. Como vou conhecer os vossos ensinamentos se não sou suficientemente humilde para aprender que eu tenho que reconhecer minha situação de servo? Como posso ser humilde se eu quero ensinar a todo mundo sempre? Senhor, aprenderá muito mais aquele que souber aprender de todos, que for humilde o suficiente
para de todos aprender. Eu preciso, Senhor, da humildade, pois a soberba torna minha mente tola. A soberba torna minha mente tola. Que as vossas palavras penetrem em meu coração como orvalho, a cada dia umedecendo a terra do meu árido coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bonita oração que eu captei no canal do YouTube Padre Paulo Ricardo. Agora um aviso de Deus, um sonho de tempestade sobre o Rio Doce. Eu tenho diversos sonhos e às vezes tenho sonhos mais informativos sobre a vida de Deus. Sonhei que estava sobre a ponte Florentino Avidas, em Colatina, no Espírito Santo, e caiu uma tempestade. Havia outras pessoas comigo na passarela da ponte. De repente eu vi se formando a pouca distância, no alto dos morros da zona central, um tufão. Vi o redemoinho nitidamente se destacando no alto. Não era muito grande, mas assustador, como é todo temporal. Eu me mantinha firme e calmo. O vendaval foi vindo em nossa direção e eu avisei para os outros: cuidado, protejam-se, o tufão está chegando. Então o tufão passou sobre nós. Tudo ficou embaçado, sem visão clara das coisas, mas graças a Deus não resultou em estragos. Poucos metros à minha frente, os amigos conseguiram passar ilesos pelo fenômeno, sendo eles 2 crianças e alguns adultos, até que eu acordei. Eu também passei sem qualquer problema pela ventania e chuvarada. O engraçado é que não foi um pesadelo, mas tinha tudo para ser. Não foi um pesadelo porque Deus estava comigo. E agora vamos a uma outra informação importantíssima sobre narcóticos. Expansão do mercado de drogas preocupa. Estimativas do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, UNODC, registram um aumento no número de pessoas que usam drogas injetáveis. O relatório de 2023 aponta ainda que drogas sintéticas estão mudando os mercados de tóxicos, de entorpecentes, e o tráfico acelera a degradação ambiental e o crime na bacia amazônica. A oferta atinge níveis sem precedentes e as redes de tráfico de drogas, cada vez mais ágeis, estão desafiando os serviços de saúde e as respostas de aplicação da lei. Dados de 2021 fornecem estimativa global de pessoas que injetaram drogas em 13 milhões e 200 mil pessoas, 18% superior ao ano anterior. No mundo, mais de 296 milhões de pessoas usaram drogas naquele ano, um aumento de 23% em relação à década anterior. As informações são do endereço telemático brasil.un.org. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas: sim, não ou espere. A que for melhor, Ele nos dará, porque Deus é o nosso divino Pai eterno. E agora eu clamo, Maranatá, ou Maranata, que significa vinde Senhor Jesus, será o juízo final. Quem estiver reconciliado com Deus irá para a vida eterna. Quem não estiver, irá para a tormenta eterna. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos e omissões, e me dê a vida eterna. Senhor Jesus, eu quero a vida eterna convosco.